Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Espiritualizando. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu agradeço a tua presença, eu agradeço a chegada de novos inscritos no nosso canal. Essa semana nós chegamos ao número de 140. Aparentemente, para você aí que está chegando agora, pode ser um número pouco expressivo, mas para nós aqui é muito bacana, é muito legal e deixa a gente muito feliz, porque existe aí um interesse das pessoas em ouvir um pouquinho sobre o Espiritismo. Nós temos uma vertente diferente de trabalho, assim como todos os nossos outros irmãos palestrantes também têm o seu estilo, e você que está aí inscrito no canal, se inscreveu é porque gostou do nosso trabalho. Então eu agradeço, esse trabalho é feito para você, tá bom? Na última oportunidade nós estivemos aqui falando sobre o casamento e celibato. Era o episódio número 98 e hoje é o 99, estamos quase chegando perto do 100º. Depois de mais de 2 anos aí falando sobre o Livro dos Espíritos, estamos chegando no 100º vídeo e isso me deixa muito contente também, justamente porque esse trabalho sobre o Livro dos Espíritos iniciou também outros projetos. Nós demos início a este ano no estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e também o estudo sobre a Revista Espírita de 1858, e agora nós estamos iniciando um trabalho sobre o suicídio. Você que está chegando agora aí e já pôde olhar no canal a chamada sobre esse trabalho sobre o suicídio, saiba você que nós vamos fazer uma live, isso mesmo, vamos fazer uma live para inaugurar esse trabalho e toda semana nós vamos subir um vídeo sobre o tema suicídio. A princípio nós vamos falar sobre um livro do Richard Simonetti, um grande espírita que teve esse trabalho de montar uma obra respondendo, fazendo perguntas e respostas, tentando de alguma forma exaurir o tema suicídio. Nós vamos fazer então a leitura desse livro a princípio, depois nós vamos voltar com o livro Céu e Inferno, onde no capítulo final existem mensagens sobre experiências de pessoas que se suicidaram, e vamos, no meio desse caminho, pegar algumas obras do Chico, do Divaldo, outras sobre suicídio, vamos fazer um apanhado aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, e vamos encerrar com o livro Memórias de um Suicida. É um projeto que pode demorar, a ideia é que seja o máximo exaurido mesmo, tentar chegar a falar sobre tudo que é possível nessa empreitada, e eu conto com você. Preciso muito que você esteja comigo, porque é um tema muito pesado e eu quero que você entenda sobre os efeitos maléficos, avassaladores do suicídio para o espírito. Essa é a minha missão, fazer com que você abra os seus olhos e ajude o seu companheiro, o seu amigo, seu colega, seu conhecido a abrir os olhos também para esse mal que assola a humanidade. Ok? Bom, nós vamos continuar esse capítulo, lembrando novamente que nós fazemos aí esses vídeos sobre o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita de 1858, e também temos mais uma novidade, que agora é o Momento Espiritualizando. Nós vamos pegar trechos curtos, alguns temas curiosos, né, tentando transformar numa jogada rápida aí, e vamos também colocar um momento espiritualizando no Instagram, lá no canal, né, no perfil espiritualizando1, o @espiritualizando1, e vamos subir esses vídeos lá também para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Lembrando sempre que o nosso canal espírita não é monetizado, é sem fins lucrativos. Eu ganho apenas
o desenvolvimento, a alegria de ver vocês aí crescendo espiritualmente. Esse é o meu pagamento. Eu fico muito feliz em poder passar um pouquinho para frente daquilo que eu aprendi, que não é muita coisa, mas o que aprende de graça, a gente tem que passar de graça, assim diz o Espiritismo. Ok? Vamos para cima então, vamos trabalhar. Eu espero que você goste do nosso trabalho, sempre lembrando que a gente coloca o livro na tela para você poder acompanhar a leitura comigo aí. E na leitura de cada pergunta e resposta, que é o nosso script, vamos dizer assim, né? A gente vai fazendo então o nosso comentário, beleza? Então nós entramos no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, depois de mais de 2 anos, muito feliz aqui. Vamos falar sobre a lei da conservação. É um tema também que está no livro Céu e Inferno, e a gente vai debastar esse tema aqui com vocês. Espero que vocês gostem, beleza? Então, olha lá, instinto de conservação, meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias e mortificações. Sempre lembrando, pessoal, que o Livro dos Espíritos é o livro base do Espiritismo. Então, você que está chegando agora, você vai sentir falta do tema ficar maior. Mas não se assuste, não se prenda somente ao Livro dos Espíritos. Vá até algum conhecido que frequente um centro, um espírita aí que já tem aí uma vivência bacana no Espiritismo, e peça aí indicações para os temas que você vai vendo aí no Livro dos Espíritos, indicações de livros. Então nós vamos falar sobre o instinto da conservação e você vai poder, de alguma forma, ler outros livros sobre isso, né? E aqui você vai ter a base. Na medida que nós formos fazendo aqui a leitura, eu também vou indicar um livro ou outro, né, sobre o tema, ou alguma coisa que fale, mesmo que não seja totalmente sobre o tema, mas que vá falar alguma coisa sobre isso. E aí a gente vai junto aprendendo, né? A importância da leitura no Espiritismo é fundamental. O espírita que não lê não consegue ser um espírita com conhecimento. Conhecimento só de centro espírita não tem como, né? Também só como sendo médium, sem leitura, é um médium sem cautela, né? A gente chama de médium incauto, aquele que não faz a leitura, não conhece a ciência espírita, não debasta aí os livros de Chico Xavier, por exemplo, fala muito sobre mediunidade, e aí a pessoa acaba se perdendo no trabalho dentro de um centro espírita porque não sabe onde começa, não sabe onde termina, não sabe o que está acontecendo, não sabe de onde provém aquilo que está sentindo, né? Não sabe distinguir o que é espírito feliz e o que é o infeliz, o que é o superior e o que é o dito inferior. Isso vai confundindo a pessoa. E aí ela cai nas armadilhas que tem aí em todos os lugares, tanto na vida cotidiana como na vida como médium. Ok? Então não deixe de fazer a sua leitura, é muito importante que você leia. Mesmo que você não goste de ler, procure então palestras específicas, tem muita literatura espírita, tem muito conteúdo espírita por aí, principalmente no YouTube, beleza? E nunca se esqueça, fé raciocinada, o Livro dos Espíritos te dá base para você não, aspas, viajar na maionese, achar que tudo é mil fantasias e que você vai ser um médium, né, que vai ter poderes superbiônicos, né, estilo Superman. Não existe nada disso. Cuidado, faça então aí a sua leitura e seja um grande médium, respeitando não só a questão básica aí do espiritismo com relação à mediunidade, mas principalmente naquilo que se fala de caridade, que é o mais importante, é você fazer com o coração, tá ok? Deixando já a introdução lá para trás, vamos continuar então aqui definitivamente no nosso trabalho. É lei da natureza o instinto de conservação? Essa é a pergunta 702. É lei da natureza o instinto de conservação? É uma bela pergunta. E aí vem a resposta, né? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem
qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, ou seja, mecânico, né? Racionado em outros, ou seja, tem aí os outros com mais raciocínio, que deveria ser o homem, né? Mas nem todos raciocinam assim. Muitos agem ainda de maneira maquinal. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos, né? Porque de explicativo, junto é explicativo, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da previdência. Desculpa, previdência não tem nada a ver, né? Providência divina, né? Então, da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Necessidade, pessoal. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. É por isso que aqui é necessidade. É necessário o aperfeiçoamento dos seres. Ninguém nasce sabendo tudo. Tudo que a gente aprende nessa vida vai ser levado para a próxima. E o que a gente já tem de conhecimento nessa foi adquirida na outra. Então, nós não chegamos nesse patamar evolutivo somente nesta vida, né? Então, a gente não pode esquecer das vidas anteriores, da qual a gente bateu bastante cabeça, tropeçamos, fizemos muita besteira, mas aqui estamos para tentar consertar e, quem sabe, aí passar por provas para ver se a gente já está preparado aí para dar mais um passo na evolução. E continua aqui, ó. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, aquele que todo ser, um ser da criação, vamos dizer assim, tem dentro de si esse instinto de sobrevivência, justamente que é para se manter vivo, né? Para que haja aí a continuidade no aperfeiçoamento da sua vida, né, rumo aí à evolução espiritual. Então, todo mundo quer sair fora, todo mundo quer sair de qualquer tipo de encrenca que possa comprometer aí a sua existência. Então, é isso que ele está falando aqui. E isso está dentro do nosso ser. Está implantado por Deus no nosso DNA espiritual. Isso não só o homem, mas como qualquer outro ser vivo. Não existe o ser vivo que se suicida, né? Que não valoriza a sua vida. Bom, existe alguns dentro da cadeia, né, da natural, que são seres aí que a gente pode dizer que é irracional e que tem aí, que eu saiba, eu só não lembro qual, mas eu lembro que tem sim um ou outro aí que coloca a sua vida, mas tem um propósito, mas aí é puramente instintivo, é animal, não existe raciocínio. A partir do momento que existe um raciocínio, aí já não é mais instintivo, né? Aí pode ser até impulsivo, mas instintivo não. Então, raciocinou, você pode escolher se vai ou não ceifar a própria vida, né? Ou se você vai escapar ou não de um problema, aí já está envolvendo uma questão instintiva. A não ser se a pessoa, ela sabendo que vai correr um risco, ela se oferece para isso, que é o caso do suicídio, é aquele cara que é o kamikaze, né, que se joga mesmo na frente, mas já está calculado, né? Agora, se você tem o amor próprio, o amor pela vida, na hora do perigo você mesmo tenta se proteger, assim é. Meios de conservação. 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Então, necessidade de viver, Deus nos facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Então, tá certo que nosso pai colocou no nosso DNA o instinto de conservação. Mas será que ele também deu as ferramentas para que nós possamos, de alguma forma, sobreviver? Eu tenho uma frase, né? Uma frase que eu vi inclusive aqui, eu acho que foi no próprio Livro dos Espíritos. Se o pássaro não morre de fome, quem dirá o ser humano, que, aspas, seria aí o filho preferido de Deus, né, não tivesse aí os seus meios de sobreviver. Então,
eu acredito que se o pássaro pode comer, o homem também tem a capacidade de se manter, de sobreviver, né? Já que o pássaro é irracional e o homem é racional, né? O que falta no homem às vezes é um pouquinho mais o instinto de sobrevivência nesse sentido, né? O ir atrás para poder se aperfeiçoar, para sobreviver de uma forma específica. Mas, como nós vivemos uma sociedade e a gente tende a ter aí a ajuda de vários, às vezes não, mas que de alguma forma a gente acaba sobrevivendo dentro da selva de pedra, né? A gente percebe que Deus sim dá as ferramentas para todos para que nós possamos sobreviver. Vamos ver aqui a resposta aqui dos nossos queridos irmãos do mundo espiritual. Certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Novamente, acabamos de responder aqui sem querer, né? Então tá na mão do homem. O homem que precisa ir atrás, precisa entender, precisa se aperfeiçoar para poder sobreviver, buscar aquilo que Deus já deixou disponível. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Então seria uma crueldade. Então, você tem que sobreviver, mas não vou te dar nenhuma ferramenta para isso. Aí é complicado. E a ferramenta é o mundo. Tudo que nós temos aqui na Terra foi friamente calculado por Jesus e todos os seus prepostos para que viesse para nós todos os meios de sobrevivência. Desde a criação do dinossauro, quando já foi prevista a transformação dos fósseis em petróleo, até mesmo a planta que nasce no solo e que nasce aqui e nasce no outro estado e nasce no outro país, desde os pássaros que levam a semente para lá e para cá, para que possa expandir, tudo isso daí, a expandir a floresta, expandiu a planta, tudo isso daí friamente calculado pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre, né? O Mestre Jesus, sempre lembrando que ele foi praticamente o autor, né, da criação da Terra, a pedido de Deus, vamos falar assim, né, junto com uma tropa, vamos dizer assim, de seres intergalácticos superiores que trabalharam aí a nosso favor, né, e nos deram aí a permissão dessa estadia na Terra. Essa a razão porque faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. Olha só, pessoal, a Terra produza, a Terra é viva e ela produz para nós, para todos os seres vivos. Ela não está aqui simples produzindo de maneira egoísta, né? Ela é solidária, né? Ela é altruísta, ela faz para nós mesmos, né? Por isso que eu acho que a Terra dificilmente ela vai morrer. Ela vai dar um jeitinho de sobreviver, sempre dá, porque existe uma força muito forte por trás disso, né? O homem não vai acabar, o homem não tem o poder de acabar com a Terra. O dia que chegar nesse porém aí, né? Se o homem conseguir ameaçar a Terra nesse sentido, eu tenho certeza que o nosso mestre e os outros seres intergalácticos aí vão mudar um pouco o rumo do destino humano aí, como já vem acontecendo também na transformação da Terra. Alguns sendo separados, né, outros ficando, novas mentes, né, trabalhando em prol do mundo. É bem provável aí que isso não aconteça, né, da Terra acabar se extinguindo. Então ele continua aqui, né? Então a Terra produz de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Ok, vamos lá. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Porque nem sempre a terra produz, nem sempre. Ela produz, ela deixa o suficiente para a gente. Mas porque nem sempre nos deixa o necessário. Nem sempre, quer dizer que ela deixa, mas nem sempre. É que ingrato o homem a despreza. Então quer dizer, o homem não tem noção, né, do poder que tem a terra a nosso favor. Por isso que eu falo, a terra é um ser vivo, assim, aspas, né, mas é um ser pulsante, é um ser vivo, produz incessantemente para nós, mas a gente não percebe. Às vezes a vida é tão corrida que nós, homens, estamos mais preocupados com o nosso próprio umbigo, e isso não está certo, né? Vai chegar o dia que o homem habitará a terra em comunhão com a própria terra. E não vai estar aqui só por estar, né?
Ela, no entanto, é excelente mãe. Nossa mãe terra. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Ou seja, o homem, né, sempre em maneira, né, grotesca agindo com a natureza. E aí acaba tendo o que a gente vê hoje aí, sofrimento com relação à parte do meio ambiente. Mas a Terra é poderosa, a Terra vai sempre dar um jeito. E como eu disse, quando o dia que a Terra estiver ameaçada e não estiver nos planos de Deus, a extinção da Terra, podem ter certeza que o homem vai ser, vamos dizer assim, vai ter seu rumo mudado, né? Para não falar alguma coisa mais severa, mas vamos continuar. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Então, quer dizer, o homem nunca está satisfeito, né? Isso é verdade, né? Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Se o homem prestasse atenção mais naquilo que é necessário e se empenhasse no que é necessário, talvez teríamos mais conforto ainda. Não teria a fome que existe no mundo, não teria a falta de habitação, não teria a falta de saneamento em várias situações, né? A gente não teria a falta de caridade, as pessoas andariam com mais união. Mas isso vai acontecer, pessoal. Vai acontecer. Eu tenho fé na transição planetária, mas muita fé mesmo que em algum tempo, não muito distante, a Terra vai entrar nesse eixo, a linha espiritual que está chegando é para mudança mesmo, já vem acontecendo a mudança faz tempo, muitos estão sendo separados para que tomem rumo para outra esfera de habitação. É o caso aí do chamado planeta Quiron, né, que está sendo aí uma colônia para espíritos aí meio que revoltados, os rebeldes, desde a Segunda Guerra Mundial. Esses espíritos estão sendo levados para esse planeta, para a habitação, e lá já estão habitando, né? Estão habitando, sempre lembrando aí que de maneira primitiva, né? Sempre lembrando que estão aí iniciando a fase de maneira primitiva. Assim como aconteceu na Terra milhares de anos atrás, né? Então o homem vai atravessando todas as eras, mudanças, né, inclusive física do próprio homem, né, do macaco até a idade da pedra, o homem neandertal, Cro-Magnon, e aí por aí vai, né, até chegar no Homo sapiens. Então vai passar por tudo isso, para poder aprender a valorizar o que a Mãe Terra lhe deu de presente e eles não aprenderam, né? E a gente fala aí dos irmãos mais perversos, né? Nós estamos falando, a gente está aqui, que você que está me vendo aí, eu tenho aí a minha fé que você não está nesse meio dos perversos. Então esses que já foram na frente são aqueles que não têm solução. Mas não quer dizer também que aqueles que não são tão perversos ou que têm aí uma certa evolução também não vá para lá, né? Ou não vão para lá. Justamente porque lá vai precisar também de espíritos um pouco mais evoluídos para poder dar uma alavancada na ascendência desse planeta, assim como aqui na Terra acontece. Tem muita gente que é primitiva, tem muita gente primitiva. Mas se não fossem os nossos irmãos de capela, né, se não fossem nossos irmãos mais evoluídos, que vieram aqui e deram essa puxada no moral da Terra, nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Então isso vai ser necessário lá para esse planeta. Aí agora a gente só não sabe se isso vai ser por escolha dos irmãos, né? Eu escolho ir para lá, né? Ou se vai ser de maneira forçada. Eu não acredito que vai ser a convite com aceitação ou não. Alguns talvez sim, pelo patamar evolutivo. Por exemplo, Jesus é um que com certeza irá para lá. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, informação que eu não tenho ainda como confirmar, não ouvi falar em lugar nenhum, que ele seria também governador
desse planeta como uma série de planetas aqui no sistema solar, tá? Então ele não é governador só do planeta Terra, também governador de outros planetas, inclusive esse Quirón, que faz parte agora do sistema solar, mas não foi identificado, talvez um planeta espiritual ainda, né? Sem a possibilidade de ver a olhos nus, não sei, não tem ainda essa informação. E mesmo quando tiver essa informação, vai ter que vir de uma fonte muito autêntica, com muito credibilidade, para a gente poder depositar um pouco de fé em razão da nossa fé raciocinada, né? A gente tem que sempre ter reservas para não cair nas histórias de fantasia. Toda essa informação que eu falei para você agora sobre isso também ainda não tive confirmação, então eu enxergo com um pezinho atrás. Normal, é isso que se espera do espírita sempre investigar. E continua aqui, olha o árabe no deserto. O que tem o árabe no deserto, né, pessoal? Ele sobrevive no deserto. Ele tem o conhecimento do deserto, ele sabe como que se portar no deserto e sobreviver àquela região árida, sem qualquer tipo de água, né, por perto, sem água, um lugar hostil, né? Então, assim, não tem comida, não tem animal, não tem planta, não tem como plantar. Então, como que faz o árabe, né? Então ele fala assim, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias, ou seja, necessidades que não, na verdade não são necessidades, são só coisas supérfluas, né? Então ele cria o básico para ele, dentro do básico, dentro daquilo que ele precisa, ele sobrevive. Mais do que é a mesma coisa, o cara está no deserto, lá ele sabe que ele precisa achar água, que é a primeira coisa. Então ele precisa atravessar o deserto, ele sabe que vai ter que andar bastante, ele vai ter que conhecer de direção, então ele tem que saber os pontos cardeais, ele tem que conhecer as constelações, né? Que à noite você tem ali a possibilidade de se locomover por meio das constelações como guia. Você tem que saber se faltar água, como você vai produzir a sua água ou localizar. A alimentação no deserto, quase impossível, vai ter que levar alimentação, e se não tiver alimentação, você vai ter que buscar no local certo a alimentação. Pode passar dias aí sem comer, mas sem água não consegue sobreviver. Então, tudo isso daí está dentro de um mínimo, e é o mínimo que ele tem que saber. Se ele tiver acobertado do mínimo, ele sobrevive com tranquilidade. E às vezes, dentro desse mínimo, se tem um pouco mais do que o mínimo, já é festa para quem está numa situação dessa, né? E continua. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Então, assim, a gente meio que lembra da fábula da formiga e da cigarra, né? Da cigarra não, do grilo lá, gafanhoto, não sei, né? Que gostava mais de cantar do que trabalhar. Então, enquanto as formigas estavam buscando o básico, né, para a sobrevivência, estava lá o outro serzinho se divertindo, indo atrás do que é mais supérfluo, né? Supérfluo. E aí, na hora da necessidade, não sabe sobreviver. Então, o homem é a cigarra. O homem quer saber daquilo que não é importante, né? A gente vê hoje na internet, meu amigo. Você que está me vendo aí agora, você está indo atrás do importante. Você vê que no meu canal tem 140 pessoas, mas vai eu colocar aqui uma coisa de fácil raciocínio, como contar uma piada, cantar uma música, tocar um violão, sei lá, que exige aí, claro, né, uma expertise, mas as pessoas que vão ouvir, elas se agradam, então fica mais fácil, não precisa raciocinar muito. O brasileiro é dessa maneira, infelizmente, é o brasileiro, né? Não gosta de raciocinar com profundidade. Então, isso tá a prova tá aí de quantos livros o brasileiro lê por ano. Tem brasileiro que não lê livro nenhum por ano. O que mais lê 10 livros por ano.
E o certo é você ler 85 livros por ano para você ser uma pessoa inteligente, intelectualmente vai acobertando todo o sistema filosófico para você ter debate para tudo nessa vida. 85 livros por ano. Eu, sinceramente, meus amigos, eu não sei, eu não leio tudo isso, né? A gente consegue ler aí uns 5, 6 livros por ano, o que eu já acho até mesmo uma coisa assim, às vezes meio complicada, porque a gente teria que ler um livro por hora, né? Uma página por hora, umas páginas por hora, mas como a gente tem o trabalho e tem aqui também, a gente tem que fazer meio que dar um saltinho aí, se virar um pouquinho, mas o que nós estamos fazendo aqui é leitura. Então hoje a gente pode dizer que nós estamos lendo 3 livros ao mesmo tempo, e vamos partir para o 4, olha só. Então você que não gosta de pegar o livro porque incomoda, o melhor jeito de você ler seu livro é agora. Então assistindo aqui você vai ler pelo menos uma página por meia hora. Então, se você acompanhar os 4 vídeos que a gente vai soltar no canal na semana, você vai estar lendo 4 livros comigo aqui, ao mesmo tempo, na mesma semana. Olha aí. Quem disse que no ano você não vai ler nenhum livro? Então, é a hora. Temos que tentar dar o nosso jeito de nos intelectualizarmos. Né? É isso aí. Vamos dando sempre uma olhada aqui no horário. Vamos encerrar isso aqui para continuar. Em verdade vos digo, isso é palavra de Jesus, hein? Imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Toda vez que a gente ouve aqui o em verdade vos digo, que é dito pelo Espírito da Verdade, nada me sai da cabeça que quem fala é Jesus. Né? Então, em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza e nunca será, mas é o homem que não sabe regrar o seu viver. Olha só, pessoal, regrar o seu viver. Tá falando da dificuldade de leitura? Eu também não sei regrar o meu viver, porque eu tenho essa dificuldade de me organizar também para fazer todo esse tipo de leitura. Então, vamos parar aqui na pergunta 706. Beleza? Quem sabe a gente continue aqui já com muita rapidez para o próximo vídeo. Beleza? Mas não saia daí. Acompanhe comigo que a gente volta logo. A gente volta em breve. Um grande abraço para você. Fique com Deus. E a gente vai se vendo por aí. Até mais, pessoal.